Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje dos fenômenos elétricos nas células. Isso aqui é uma aula que é uma base aí para vários eventos que vocês vão ver nas aulas de fisiologia. Então, primeira coisa, vamos partir para o mais básico de tudo, que é definir o que é uma corrente elétrica, né, que a gente tanto ouve falar. A gente pode definir corrente elétrica como um fluxo de cargas elétricas, né? A gente já viu lá nas partículas fundamentais prótons, elétrons, que têm carga, são partículas com carga, e aqui a gente está definindo corrente elétrica como um fluxo de cargas, né? Ou positivas ou negativas. E para que eu tenha uma corrente elétrica, eu tenho que ter, obviamente, um meio pelo qual essa corrente vai passar, que a gente chama de meio condutor, e eu tenho que ter uma diferença de potencial entre um ponto e outro para essa corrente poder fluir. Tá? Então, essa diferença de potencial, tá, é algo que a gente vai falar agora, e eu vou ilustrar nesse desenho que eu estou colocando aqui em cima. Tá? Então, eu tenho aqui cargas positivas de um lado, cargas negativas de outro. Então eu tenho aqui uma diferença de potencial. Existe um lado que está positivo e um lado que está bastante negativo. Isso aqui cria essa diferença de potencial que vocês estão vendo aqui, né? E essa assimetria aí de cargas, ela ajuda a criar o que a gente chama de campo elétrico, que tem esta variável aqui na física, e é através desse campo elétrico que eu vou ter a fruição aí da corrente elétrica de um ponto a outro. Tá? Vamos agora pensar o que acontece na célula. A gente falou muito brevemente de questões físicas de corrente elétrica, campo elétrico, mas vamos ver na célula o que ocorre. A gente tem que lembrar o seguinte: a célula ela está separada do meio externo pela membrana celular. Então eu tenho um meio externo no qual a célula está e eu tenho o meio interno, que é a parte ali de citoplasma, envolve núcleo também, que você tem uma mistura de muitas coisas, mas para o nosso propósito aqui dessa aula, o que eu tenho é água e muitos sais dissolvidos, né? Sais aí os mais diversos possíveis. Quando a gente tem um sal muito diluído em água, a tendência dele é ionizar, ou seja, é se dissociar, né, e ficar dissociado em solução. Tá? Vamos lembrar agora o que são íons, que foi assunto das primeiras aulas, né? Cada átomo ele tem um equilíbrio de carga, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons na eletrosfera. Então, se ele tem 5 prótons, ele tem que ter 5 elétrons, e portanto a carga dele é nula. Tá? Esse é o estado, vamos dizer assim, fundamental do átomo. Porém, eu posso ter átomos que ganham elétrons ou perdem elétrons, ou posso ter até mesmo moléculas que perdem ou ganham elétrons. E nesse caso, como eu não posso facilmente tirar prótons ou ganhar prótons, o que acontece é que aquele átomo, aquela molécula, ele vai ficar mais negativo, né, ou mais positivo, né? Então eu vou ter mais elétron do que próton, então ele vai ficar negativo, a gente chama de ânion. Ou se ele perder elétrons, ele vai ter mais próton do que elétron, então ele vai ficar positivo e a gente chama de cátion. Tá? Então, isso aí é só uma revisãozinha do que a gente já viu. E aqui eu coloquei um exemplo muito fundamental, que é o famoso cloreto de sódio ou sal de cozinha, que está aqui, tá? Que quando ele está em água, ele se dissocia em sódio com carga positiva e cloro com carga negativa. Então eu tenho íons aqui, né? O íon sódio e o íon cloreto aqui. A tendência quando você tem uma solução com íons esses íons eles se disporem ao longo do tempo de uma forma uniforme, homogênea. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar nessa situação aqui, uma situação zero, em que eu tenho muito sódio de um lado e muito cloreto do outro.
A tendência natural desses íons, por questões de energia térmica de cada íon, é ele sofrer uma vibração, uma movimentação, e ele, a pouco, ir se dispondo de uma forma que esse conjunto aí, que eu coloquei circunscrito por esse retângulo laranja, através da difusão, que é esse fenômeno aí em que os íons eles vão, por agitação, eles vão se dispondo de forma homogênea, a chegar num estado de distribuição dessa forma aqui. Tá? Então, aquele estado inicial, se você deixar em livre curso, a tendência dele é, por difusão, ter uma distribuição homogênea dos íons. Dá para perceber que esse é um fenômeno que não gasta energia, é um fenômeno físico natural. Com relação à célula, vamos voltar para ela, né? Novamente aqui. Eu tenho meio externo aqui, né? E eu tenho meio interno aqui. O que a gente observa é que existe uma diferença de potencial entre meio externo e meio interno. Aí vamos lembrar, o que é aquela diferença de potencial? É quando eu tenho uma simetria de cargas. De um lado, carga positiva, mais carga positiva, de outro lado, mais carga negativa. Se a gente tivesse raciocinando que a membrana celular é uma membrana totalmente permeável a íons, o fenômeno de difusão ele prevaleceria e eu deveria ter no meio externo e no meio interno uma homogeneidade de íons. E aí eu não teria essa diferença de potencial. Mas a questão é que a gente tem a diferença de potencial, né? Então, isso é uma mostra de que a membrana celular ela cumpre um papel seletivo aí na questão dos íons. E, portanto, a gente tem isto aqui, ó. No meio interno, próximo à membrana celular, eu tenho carga negativa, e no meio externo, próximo à membrana celular, eu tenho cargas positivas. Tá? Como eu estou mostrando aqui, ó. Positivo fora e negativo dentro. Então, como eu tenho essa simetria de carga, eu tenho uma diferença de potencial nesta célula aqui. E aí a pergunta, né? Por que o fenômeno da difusão não prevalece? O que a membrana celular faz para impedir o fenômeno de difusão que tenderia a tornar tudo muito homogêneo? E aí a gente precisa recordar uma aula da biologia celular para quem teve, ou passar pela primeira vez para quem não teve, sobre funções da membrana celular. Para isso, vamos revisar aqui do que é feita a membrana das células. Tá? Ela tem aquela famosa composição, né, lipoproteica. Né? Eu tenho uma bicamada lipídica com um monte de proteínas ali inseridas. Eu tenho também carboidratos, né, associados a lipídios e associados a proteínas. Né? Aqui é a molécula fundamental do lipídio que compõe as membranas. E nessa molécula aqui, eu tenho uma extremidade polar e eu tenho uma cauda apolar. Né? Vamos recordar um pouquinho polaridade. É quando você tem uma molécula ou um conjunto de átomos que estão até neutros, porém você tem uma tendência dos elétrons ficarem mais para um lado, então você acaba tendo uma polaridade. Um lado fica um pouco mais negativo e outro lado fica um pouco mais positivo, que é o que a gente explicou na aula de biofísica da água, né? A molécula da água é uma molécula polar, então ela não é um íon, né? Ela está equilibrada eletricamente, porém você tem os elétrons tendem a ficar numa região e por isso eu crio uma polaridade. Aqui fica um pouco mais negativo que outro trecho ali da molécula. Tá? E por conta disso que a gente fala que as substâncias polares são hidrofílicas e as apolares, que são aquelas que não têm essa distribuição aí de carga de um lado para o outro da molécula, elas são hidrofóbicas, que é o que eu estou colocando aqui agora. Então, essa molécula básica de lipídio que compõe as membranas celulares, ela tem
uma partezinha aqui pequena, hidrofílica, e uma cauda, porque é bem comprida, hidrofóbica. Como que isso se dispõe para formar as membranas? Se dispõe dessa forma aqui. Esse aqui é o famoso modelo de mosaico fluido da membrana celular. Então eu tenho aqui as cabecinhas hidrofílicas, que são essas bolotinhas aqui, vamos mudar de cor, ó. A cabecinha hidrofílica e a cauda hidrofóbica para cá. E aqui do outro lado eu tenho a mesma coisa. Então, para o lado externo aqui da membrana, isso aqui é hidrofílico. Para o lado interno da membrana, isso aqui é hidrofílico. E aqui no meio, como se fosse um sanduíche, é o queijo do queijo quente, eu tenho a parte hidrofóbica aí da membrana celular, né? Além disso, eu tenho também aí, ó, as proteínas, tá? Como essa aqui. Aqui uma proteína transmembrânica, uma série de proteínas, e tem algumas associações de carboidratos com lipídios e proteínas. Tá certo? Então essa aqui é a estrutura da membrana celular. E aí a gente parte para falar assim, qual é a função da membrana celular? Ela tem várias funções, mas eu vou me centrar aqui em uma delas, que é o que nos interessa para essa aula. Tá? Ela tem essa função de servir como se fosse um porteiro, né? Então ela vai tornar o meio intracelular distinto do meio extracelular. Se eu tivesse uma membrana perfeitamente permeável, esse fenômeno físico da difusão, ele ia fazer com que o meio externo e interno fossem iguais em termos de íons, né? A mesma distribuição que eu teria fora, eu teria dentro, que é uma tendência ali de uniformidade. Mas a membrana celular, ela não vai permitir que isso ocorra dessa forma. Ela vai criar um ambiente interno diferente do externo, e essa diferença ela é importante para a fisiologia celular e para que a célula cumpra as funções dela. E aí a gente vai para um outro tópico que também é uma revisão, né? Que é o transporte através da membrana. Então, como a gente está vendo que a membrana celular ela não permite livre trânsito entre meio externo e meio interno, eu tenho que estudar de que maneira ela permite que coisas entrem e coisas saiam, tá, da célula, para eu entender essa diferença aí que ela faz, tornando o meio interno distinto do meio externo. E aí a gente tem duas grandes categorias de transporte através de membrana. Um deles, que é este aqui, ó, grupos de macromoléculas e partículas grosseiras. Isso aqui é um transporte de grandes moléculas, de coisas bastante grandes. Não é interesse da nossa aula aqui. Tá? Então, por exemplo, a fagocitose é um transporte através da membrana em que uma célula vai capturar uma partícula e botar para dentro, mas é uma partícula grande. No caso de uma célula de sistema imunológico, essa partícula grande pode ser uma bactéria, tá? Que é um conjunto de moléculas bem grande. Então, isso aqui é um assunto que não interessa para a gente nesta aula. O que interessa para nós é isso aqui, ó. Moléculas pequenas e íons, ó, íons. É isso que nos interessa. Então, acho que a gente vai ver aqui transporte através da membrana de íons. E com esse destaque aqui, a gente tem transporte de água, tá? Água não é um íon, é uma molécula pequena. E aí vamos recordar as primeiras aulas. A água tem a capacidade de passar livremente através de certos poros da membrana celular. Tanto assim que se eu pegar uma célula, tá? Que no ambiente interno ela tem uma mistura de sais, colocar ela em água pura, o que que acontece? Isso é uma matéria de segundo grau. A água que está fora, ela passa a entrar, tá? Porque eu tenho muito mais sal dentro e não tenho sal fora. Então entra a água e a célula sofre uma turgidez, ela incha. Se eu colocar ela num meio hipertônico, ou seja, um meio com muito sal, o que vai acontecer é que a água vai sair da célula e ela vai murchar, né? Então isso mostra como a água ela tem uma espécie de livre trânsito aí através da membrana. Outro mecanismo de transporte que a gente tem na membrana celular é a difusão. Esse a gente até já colocou, difusão passiva, né?
A difusão passiva, você tem a distribuição de um soluto, que obviamente está dissolvido em um solvente, né? E a tendência das moléculas desse soluto é ficar uniforme nesse solvente. A gente falou de íons, mas isso vale para uma série de outras moléculas também. Então, a tendência é você ter essa uniformidade por conta da energia térmica que cada molécula tem, que faz ela vibrar e ela vai se dispondo de forma uniforme. Esse processo aqui, como a gente já colocou, não gasta energia. Então, a difusão passiva é um processo espontâneo e sem gasto de energia. O processo que mais nos interessa é esse que a gente vai ver aqui em seguida. Aqui eu só retomei o exemplo do sódio e do cloreto, né? Então, numa situação em que eles estão nessa distribuição aqui, a tendência por difusão é eles chegarem numa solução homogênea de distribuição de íons. Tá? O transporte de membrana, que é o mais importante para a gente hoje, é o transporte ativo. E pela própria palavra, né, transporte ativo, a gente consegue ver que isso aqui não vai ser uma coisa espontânea. Eu vou ter que provavelmente colocar energia para fazer um transporte direcionado para que a célula deseja. Então é uma coisa muito diferente da difusão passiva, né? E como é que se dá esse transporte ativo? Aí eu tenho gasto de energia. Geralmente eu vou ter que levar uma substância contra um gradiente. Então imagine que eu tenho que levar a substância de um lugar menos concentrado para um lugar mais concentrado. É o oposto do que a gente estava falando agora. Isso pode ser do interesse da célula. Só que a tendência da difusão passiva é a substância, o soluto do lugar mais concentrado, ir para o menos concentrado. E o que eu vou fazer com o transporte ativo é fazer o inverso. Eu estou meio que andando na contramão, vamos dizer assim. Tá? E por isso que eu vou ter que ter energia para sobrepujar os fenômenos espontâneos de difusão passiva. Aí, ó, contra um gradiente de concentração. Tá? E o melhor exemplo que a gente tem para dar aqui, que é o filé mignon da aula, é o transporte de sódio, do íon sódio, de dentro da célula para fora da célula. Né? Isso aqui vai ser feito por uma coisa que a gente chama de bomba de sódio ou bomba de sódio-potássio. Né? O que é essa bomba de sódio aí que a gente tem? Ela é uma proteína que existe na membrana, é uma proteína bem complexa, tá? E que ganha também esse nome, né? Sódio-potássio adenosina trifosfatase. Tá? É outro nome chique, difícil de lembrar, da bomba de sódio ou da bomba de sódio-potássio. Então, isso aí é uma proteína complexa que tem na membrana que vai fazer esse trabalho de jogar sódio para fora. E, aliás, essa bomba aí, ela não faz só o trabalho de jogar sódio para fora, como está sendo mostrado aqui. Tá? Aqui, esquematicamente, a bomba, simbolicamente, ela também faz um trabalho de jogar potássio para dentro. Alguém pode observar o seguinte, pô, mas isso tem alguma vantagem? Porque, olha, os dois aqui têm carga positiva, né? Mas eles são íons diferentes. E isso tem a ver com a fisiologia celular. E eu posso precisar de pouco sódio dentro da célula e muito fora, e eu posso precisar de mais potássio dentro da célula. Então, ainda que as cargas aqui sejam as mesmas, mas a gente vai ver que não é balanceado isso, isso é uma questão fisiológica. Esse esqueminha aqui ilustra como é que essa coisa se dá em termos de bomba de sódio. Eu tenho aqui o sódio no ambiente interno, ele se associa com uma proteína Y, que está aqui, ó, tingida de vermelho. Essa proteína leva ele para outra face da membrana, aqui é meio externo. Ó. Vou usar uma outra cor aqui, meio externo. Tá? Então, ele leva o sódio e solta o sódio aqui no meio externo. Essa proteína Y, ela é convertida numa proteína que a gente chama de X, que está aqui. E isso tem gasto de energia. Ó, aqui, ó, energia sendo gastada. Tá? Por que ela fez essa conversão?
Porque essa proteína X ela tem afinidade pelo potássio que está do lado de fora. Então ela se associa com o potássio aqui, traz ele aqui para dentro e solta o potássio para dentro da célula, tá? Ó, meio interno. Essa proteína X ela está na face interna da célula, só que ela tem afinidade pelo potássio. Mas eu não quero mandar o potássio para fora. Então, o que ocorre? Ela é convertida de X para Y para que ela possa pegar outro sódio aqui, mandar para fora, ser convertida para X e esse ciclo continua. E eu tenho gasto de energia na conversão Y para X e eu tenho gasto de energia na conversão X para Y. Então, vejam, a bomba de sódio ela vai mandar esses íons contra gradientes, né, que seriam naturais na difusão passiva, e ela vai gastar energia para isso. E esse próximo esquema ele vai mostrar para a gente que, em termos de carga elétrica, essa bomba não vai deixar as coisas equilibradas. Por quê? Ela vai mandar 2 sódios para cada um potássio. Então, a tendência da célula é aquilo que a gente já mostrou. É ter a carga interna dela negativa e a carga externa, a membrana, positiva, que é aquela diferença de potencial que eu falei para você poder ter alguma corrente elétrica ali. Tá? Só um detalhe, existem outras bombas. Essa é a mais importante, a mais falada e a mais comentada. Mas existem outras bombas com outros íons. Então, por exemplo, a gente tem o íon cloreto, que é um íon negativo, que também é importante, que também a gente tem formas de tornar ele mais concentrado fora ou dentro da célula. E aí, nesse sentido, a membrana celular ela funciona como uma coisa que na física se chama capacitor. Né? O que é um capacitor? É um dispositivo que armazena carga elétrica. Então, justamente pelo fato da membrana ter essas bombas, ela consegue criar uma diferença de potencial, tá? E, portanto, é como se ela criasse a condição para ter uma corrente elétrica, uma carga elétrica ali, de um lugar, de um ponto a outro. Isso vai ser super importante na contração muscular, tá? Isso não é algo que a biofísica vai abordar, é algo que a fisiologia vai abordar com vocês, mas agora vocês estão preparados para entender essa questão de condução elétrica. É importante também na transmissão do impulso nervoso. Eu tenho importância também em superfície de membrana de macrófago para que ele consiga fazer fagocitose. E também na absorção de glicose nos intestinos, como a gente vai ver. Tá? Tem muitos outros exemplos. Esses são exemplos famosos, mais fáceis de entender. Né? E esse último especial eu vou usar como exemplo no próximo slide, em que eu retorno para a questão de transporte através de membrana, em que eu tenho, além de transporte de água, que a gente já falou, a difusão passiva, o transporte ativo via bomba de sódio, tem um transporte que é impulsionado por gradientes iônicos. O que é isso, né? Na verdade, ele está relacionado também com o transporte ativo, porque o que acontece é, você cria um gradiente iônico, a força, então você usa o transporte ativo para bombear sódio para fora, e esse sódio, quando ele se difunde, porque existe algum grau de difusão passiva, para dentro da célula, ele ajuda a transportar algumas coisas que estão fora para dentro da célula, que não iriam não iriam acontecer se não fosse esse sódio voltando por difusão passiva. E aí a gente vai para o exemplo lá do intestino. Tá? No intestino, o que ocorre? Esse triângulozinho que eu estou mostrando aqui, ele está representando glicose. Tá? Então, eu tenho glicose no lúmen intestinal e aqui eu tenho células do intestino. A morfologia dessa célula não tem nada a ver com o enterócito, é só o simbólico aqui para representar a célula. E eu tenho glicose dentro das células. A gente tem uma questão aqui que muitas vezes eu tenho mais glicose dentro da célula do que fora e, portanto,
eu não tenho gradiente para absorver a glicose de forma passiva, porque tem menos glicose fora do que dentro. Então, a glicose, para ser captada em certas circunstâncias, eu preciso usar de um artifício. E esse artifício envolve a bomba de sódio e potássio e envolve o sódio. Aqui eu representei o sódio em grande quantidade fora da célula, então olha a quantidade de moléculas de sódio, e eu coloquei só simbolicamente uma molécula de sódio dentro de cada célula. Então o que acontece? Primeiro, o que fez essa situação? A bomba. A bomba foi jogando sódio para fora. Então acumulou sódio lá fora e tem pouco sódio dentro, tá? Mas eu tenho o fenômeno da difusão passiva, existe uma certa difusão. Quando o sódio ele entra por difusão passiva, ele ajuda a carregar para dentro a glicose. Então aí o sódio está entrando por difusão passiva, então eu joguei ele para fora, gastando energia, ele volta por difusão passiva, sem gasto de energia, e nesse processo ele ajuda a carregar a glicose para dentro das células contra um gradiente. Porque no caso da glicose, ela está mais concentrada dentro da célula do que fora. A tendência seria a glicose sair da célula, mas eu quero que ela entre, eu quero capturar a glicose. Então, esse é um caso em que a entrada do sódio, vamos dizer assim, é como se ela empurrasse a glicose, não é dessa forma, mas é uma espécie de cotransporte. A reentrada do sódio via difusão passiva ajuda a glicose a entrar contra um gradiente. Então, isso aí é um exemplo aí de mecanismo em que você tem um transporte impulsionado por gradiente iônico. Tá? Então, vejam que eu tenho gasto de energia. Né? Precisou bombear o sódio para fora, para posteriormente esse sódio voltar de forma passiva e carregar a glicose para dentro das células. E aqui, só para encerrar esse slide, a gente não vai comentar, mas dentro do transporte através da membrana, nós vimos a água, a difusão passiva, o transporte ativo, que é bem importante para essa aula, esse transporte impulsionado por gradientes iônicos, que tem relação com o transporte ativo, tá? E eu tenho a difusão facilitada, que é uma difusão também, tá? Ela não gasta energia, mas ela envolve algumas proteínas de membrana que aceleram o processo de difusão passiva. Tá? E aí o pessoal teve por bem criar uma categoria diferente por conta dessas proteínas de membrana que ajudam, que aceleram a difusão passiva. E aí um detalhe interessante em termos de gasto de energia. Né? A gente vamos revisar, né? Se a membrana celular não tivesse um papel seletivo, eu teria uma difusão de íons igual entre elas, tá? Só que ela tem um papel seletivo, e esse papel seletivo envolve essencialmente, mas não só, a bomba de sódio e potássio, que bombeia sódio para fora, potássio para dentro, na proporção 2:1. Então ela cria uma diferença de potencial, que é algo necessário para eu ter corrente elétrica. E a gente vai, para algumas células, isso é muito relevante, que é o caso de célula muscular e célula nervosa. Tá? Mas tendo essa diferença de potencial, eu tenho essa possibilidade de ter uma corrente elétrica passando, e isto é feito com gasto de energia. E olha só, esse é um fenômeno tão importante para as células do corpo que eu gasto 20% da energia para manter esses gradientes. Então, assim, imaginem que tudo que um animal, uma pessoa se alimentam e gera energia, 20% dessa energia é para manter essas bombas funcionando e você criar gradientes que vão possibilitar, por exemplo, a condução do impulso nervoso. Tá? Esse é um dado que eu acho bastante curioso aí dessa história, porque parece ser algo muito simples, muito pequeno, mas quando você pega em escala para bilhões e bilhões de células, você percebe que existe um gasto enorme de energia. Com isso, a gente encerra a aula aqui, tem uma testagem associada e depois a nossa aula síncrona. Tá ok, gente? Até lá!